Pessoal, bom dia, como vocês estão? Bom, sejam bem-vindos ao Plantoterapia com Roberto, tá? Hoje eu vou falar sobre variabilidade genética em palmeiras. Bom, mas antes de falar desse assunto, propriamente dito, eu quero começar o vídeo de hoje com um questionamento. Imagine a seguinte situação. Vamos supor que você vai no mercado e você vê aquela manga bonita, bem amarelinha, você compra a manga. Chega em casa, você parte a manga, prova e percebe que está uma delícia. A manga está doce, super doce. Tão doce que você, nossa, eu vou plantar essa manga porque daqui a algum tempo eu vou comer manga doce. Aí você tira o caroço, coloca para secar, tem todo aquele cuidado. Aí você escolhe um lugar do seu quintal para você plantar o pé de manga. Você enterra o caroço no chão, aí a plantinha nasce, você aduba, você rega e você espera 6 anos, 6 a 7 anos. Então depois de 6, 7 anos começa a produzir manga, bastante manga. Só que a primeira carga não vai ser muito boa, né? Porque geralmente as plantas plantadas por semente, elas não têm uma produção boa na primeira safra. Então a partir da segunda, terceira carga de manga, começa a produzir muita manga. Aí eu te pergunto, essa manga que você vai comer agora, vai ser doce, sim ou não? A resposta é talvez. Talvez, pessoal. Depende da variabilidade genética daquela semente. Se tiver uma genética para manga doce, você vai comer manga doce. Mas não necessariamente aquele caroço daquela manga vai produzir uma manga doce. Tá bom? Por causa da genética, porque a formação de semente envolve fecundação. Tá? Como é que é formada uma semente? Bom, primeiro, o pólen da flor, que é a parte masculina, né? Ele encontra a parte feminina. Acontece uma fecundação e a partir dali é formado um caroço. Tá? É assim que se forma uma semente. E cada semente possui uma característica genética específica. Por exemplo, eu quero que vocês observem essas 4 palmeiras aí da frente. Vou dar um close aqui para vocês verem. Tá vendo? Olha só, estão bonitas, né? Pois bem, essas são 4 palmeiras fuso. Para quem não sabe, a palmeira fuso é uma palmeira originária da África, lá das Ilhas Maurício, tá? O nome científico dela é Ioforbis vescafeld. Muito bem. Eu ganhei 30 sementes dessa palmeira e eu germinei todas. Coloquei para nascer, todas nasceram e depois que elas nasceram, eu escolhi 4 mudas, porque eu não tinha espaço para colocar elas. Escolhi as 4 melhores mudas. Bem, essas 4 melhores mudas eu plantei todas no mesmo vaso. Antes que alguém pergunte, Roberto, mas aí os vasos possuem volume diferente? Não, eu plantei todas nesse vaso aqui, ó, nesse. Tá vendo? Ele tem 5 litros. Até uma semana atrás, todas estavam no mesmo vaso. Então, todas foram plantadas no mesmo vaso, tinha o mesmo volume de substrato, o mesmo substrato, mesma quantidade de luz, mesma quantidade de água, tudo igual, tudo igual. Só que aconteceu um fenômeno já esperado. Elas ficaram com tamanhos diferentes. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, essa aqui da ponta, ela está bem maior. Vocês percebem pelo diâmetro do caule dela. Tá vendo? Está um diâmetro bem mais volumoso, bem calibroso. Essa outra está um pouquinho menor que ela. E as outras duas estão menores, ó. Espero que a câmera foque bem para vocês verem. Ó, olha, gente. Estão vendo? Então, houve uma diferença de crescimento. Por que será que aconteceu isso? Aconteceu isso justamente por causa da variabilidade genética. Cada semente possui uma característica específica de crescimento. Essa semente aqui, que formou essa palmeira, foi a melhor. Ou seja, ela possui uma genética maravilhosa de crescimento. Então, é uma planta bonita, saudável. Na verdade, todas estão saudáveis. Todas estão bonitas. Não tiveram pragas nenhuma. Eu cuido muito bem delas. Mas essa aqui, ó, foi a palmeira que melhor se desenvolveu. Isso graças à variabilidade genética. Tá vendo, gente? Olha que legal.
Aí você me pergunta, Roberto, mas por que acontece isso? Gente, a natureza é sábia. O Criador é sábio. Veja só. Se você pegar uma planta e clonar, o que vai acontecer? Todas as plantas vão possuir a mesma identidade. Então, se elas forem atacadas por uma praga no futuro, todas elas vão ser dizimadas. Então, a produção de semente garante que cada planta seja diferente. E dessa forma, se vir uma doença, uma praga, não vai exterminar todas as plantas do local. Entendeu? Ou seja, isso é um presente do Criador para a gente. A variabilidade genética também ocorre também nos seres humanos, nos animais. Por exemplo, vamos colocar outra situação. Vamos supor que você tenha 5 irmãos. 5. Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Ou seja, tem o mesmo DNA, a mesma genética. Ocorre que, na maioria das vezes, gente, são 5 irmãos diferentes, tá? E aqui eu estou falando fisicamente, tá? Aqui nesse exemplo só interessa a parte física. Então, todos eles vão ser diferentes. Tem um que vai ser maior que o outro, tem um que vai ter o nariz mais parecido com o pai, tem outro que vai ter a orelha mais parecida com a mãe, ou seja, variabilidade genética. Então, isso é muito comum acontecer nas plantas em geral, tá? Por isso, quando você for fazer uma muda de fruteira, por exemplo, sempre compre uma muda enxertada, ou então faça o seu próprio enxerto, para garantir que aquela fruta vai ter a qualidade que você quer, que ela vai ter, por exemplo, a doçura que você quer, tá certo? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Eu peço a vocês que curtam o vídeo, que compartilhem, tá? Se você gostou. E no próximo vídeo a gente vai ter mais novidades para você, tá? Então, até a próxima. Um abraço.